Feche os olhos por um instante. Imagine um homem culto, um médico gentil e observador. Um homem que nunca viu Jesus com os próprios olhos, mas que se apaixonou profundamente por sua história, seu poder e sua graça. O nome desse homem era Lucas, o autor do terceiro evangelho. E hoje vamos mergulhar na beleza da história que ele nos contou. Lucas começa seu livro de uma forma muito especial, com uma linguagem elegante e organizada. Ele escreve para um homem chamado Teófilo, que significa amigo de Deus. Ele diz: muitos já tentaram escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Por isso, eu também resolvi escrever tudo em ordem para você, excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Aqui a gente já percebe o coração de Lucas. Ele é um pesquisador movido pela fé. Ele não foi uma testemunha direta, mas ele investigou, entrevistou pessoas, organizou os fatos e escreveu para que ninguém duvidasse da verdade de Jesus. De certa forma, ele escreveu para todos os amigos de Deus do mundo, para todos nós que desejamos conhecer o Cristo verdadeiro. A narrativa de Lucas começa não com Jesus, mas com outro milagre: o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel aparece a um sacerdote idoso chamado Zacarias e anuncia que sua esposa, Isabel, que também era idosa e não podia ter filhos, daria à luz um menino. O anjo diz: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Que lição poderosa! As orações que nós talvez já tenhamos até esquecido, Deus nunca esquece. Logo em seguida, o mesmo anjo visita uma jovem virgem em Nazaré, chamada Maria, e ele traz a notícia mais grandiosa da história. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Maria, compreensivelmente assustada, pergunta: como isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo responde com uma das frases mais poderosas da Bíblia: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Aqui está o mistério da encarnação. Deus se faz homem. O eterno entra no tempo. O infinito se torna um bebê frágil nos braços de uma camponesa. E a resposta de Maria é a resposta da fé pura. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Uma entrega total à vontade de Deus. E então, Jesus nasce. Não em um palácio, mas em uma simples manjedoura em Belém. O Rei dos Reis nasce sem coroa, sem trono, sem luxo. Os primeiros a recebê-lo não foram os poderosos, mas um grupo de pastores. E os anjos cantam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Lucas nos mostra desde o início que o reino de Deus pertence aos humildes, aos simples, aos esquecidos. O tempo passa. Já adulto, Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Nesse momento, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz poderosa declara: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui, a Trindade se manifesta de forma clara: o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos na história humana. Imediatamente após esse momento de glória, o Espírito leva Jesus ao deserto. Lá, ele jejua e é tentado por Satanás durante 40 dias. Mas a cada ataque, a cada tentação, Jesus responde com a mesma arma poderosa: está escrito. Ele nos ensina que a vitória sobre as batalhas espirituais começa com a obediência e o conhecimento da palavra de Deus. Depois do deserto, Jesus começa seu ministério. Em sua cidade, Nazaré, ele entra na sinagoga, abre o rolo do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele anuncia libertação, cura, vista aos cegos e perdão. A partir daí, Lucas narra uma série de milagres extraordinários que provam que Jesus era quem dizia ser.
Ele cura leprosos, paralíticos e cegos. Ele ressuscita o filho único de uma viúva na cidade de Naim, devolvendo a alegria àquela mãe. Ele acalma tempestades com uma única palavra e expulsa legiões de demônios, libertando homens atormentados. Cada milagre não é só um show de poder, mas um sinal claro de que o reino de Deus chegou. Um reino que transforma vidas e restaura tudo o que está quebrado. Uma das cenas mais tocantes de todo o Evangelho acontece no capítulo 7. Jesus está jantando na casa de um fariseu, um líder religioso. De repente, uma mulher conhecida na cidade por sua má reputação entra na casa. Ela se ajoelha aos pés de Jesus, chorando tanto que suas lágrimas molham os pés dele. Então, ela os enxuga com seus cabelos e os unge com um perfume caro. O fariseu, em seu coração, julga Jesus por permitir que aquela mulher pecadora o tocasse. Mas Jesus, que conhece os corações, diz: os seus muitos pecados lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Que contraste! Enquanto os religiosos julgavam e excluíam, Jesus perdoava e abraçava. Aqui brilha o coração do Evangelho de Lucas. Ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado pela graça de Deus. E essa mensagem de misericórdia continua no capítulo 15, que é exclusivo de Lucas. Ele nos presenteia com 3 parábolas inesquecíveis: a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo. São 3 histórias com um único tema: o amor incansável de um pai que nunca desiste de seus filhos. O pastor que deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu. A mulher que vira a casa de cabeça para baixo por uma única moeda. E a mais famosa, a história do filho que pega sua herança, vai para longe, gasta tudo e volta para casa humilhado e arrependido. E o que o pai faz? Ele não espera. Ele corre ao encontro do filho, o abraça, o beija e prepara uma festa dizendo: este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse é o coração de Deus que Lucas nos revela. Um pai que corre ao nosso encontro quando nos arrependemos. Lucas também destaca a importância da oração mais do que qualquer outro evangelista. Ele nos mostra Jesus orando em todos os momentos cruciais, antes de escolher os 12 discípulos, antes da transfiguração, antes de ir para a cruz. E para nos ensinar a nunca desistir, Jesus conta a parábola da viúva persistente que incomodava um juiz injusto dia e noite até conseguir justiça. E Jesus conclui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? A lição é clara: nunca desista de orar. Deus ouve. Mesmo quando Ele parece estar em silêncio, Ele está trabalhando. A narrativa então se move para os últimos dias de Jesus. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia. As multidões o recebem com festa, gritando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas a alegria dura pouco. Poucos dias depois, essa mesma multidão gritaria: crucifica-o! Na última ceia, Jesus parte o pão e diz: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. E sobre o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele se entrega voluntariamente por amor a nós. No jardim do Getsêmani, sua angústia é tão grande que seu suor se torna como gotas de sangue. E na cruz, pregado, humilhado, ele olha para seus executores e ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E ao ladrão arrependido ao seu lado, ele promete: hoje você estará comigo no paraíso. Mesmo na morte, Jesus estava salvando. Mas a história não termina na cruz. No terceiro dia, as mulheres vão ao túmulo e o encontram vazio. 2 anjos lhes aparecem e perguntam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Mais tarde, ele aparece a 2 discípulos no caminho para uma aldeia chamada Emaús. Eles não o reconhecem no início, mas depois,
Quando ele explica as Escrituras, eles dizem: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? O Evangelho de Lucas termina com alegria e uma missão. Jesus sobe aos céus, mas deixa a promessa do Espírito Santo que daria poder à sua igreja. E essa história continua no livro que o próprio Lucas escreveria a seguir: Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas é o evangelho da compaixão, da empatia, do amor que alcança os rejeitados. Ele nos mostra um Jesus que é o Salvador de todos, homens e mulheres, judeus e gentios, ricos e pobres, santos e pecadores. Lucas nos revela o Cristo que não apenas cura o corpo, mas que cura as feridas da alma, acolhe os esquecidos e transforma completamente os nossos corações. Se esta história tocou o seu coração, se você também deseja experimentar esse amor que transforma vidas, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o Jesus do Evangelho de Lucas. O Jesus que perdoa, acolhe e salva. Porque o mesmo Cristo que caminhou na Galileia há 2000 anos ainda caminha hoje. E Ele quer caminhar com você. Obrigado por assistir e até a próxima.